Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Bom dia, né, para vocês. Na aula passada, nossa aula, tia tá aqui, ó, na escola, vim pra cá, pra escola, aproveitei para gravar nossa aulinha aqui. Então, na aula passada, a tia pediu para vocês realizarem a página 18, não foi? Muita gente me enviou, teve gente que ainda não enviou, porque tem gente que está trazendo o livro para cá, né? Então, eu deixei o ok. Aqueles que me enviaram estão de parabéns, tá bom? Eu quero que vocês abram o livro de história para a gente terminar, né? Porque o de geografia a gente já terminou a unidade 5 e o de história a gente vai terminar hoje, tá? Então eu quero que vocês peguem o livrinho de história de vocês e abram na página 19. Quero também que vocês, ao assistirem o vídeo, quando o tia for falando o quinto, o sexto, vocês vão dando pausa, tá? No vídeo para vocês responderem direitinho. Vão pausando o vídeo para ir escrevendo a resposta, porque são respostas grandes, devido à nossa grande quantidade de assunto, né, que teve sobre os africanos, sobre a vinda deles para cá, sobre o Atlântico, né, a travessia deles que eles faziam para o Atlântico, sobre escravos de ganho. Então a gente viu muito isso. Então bora lá. Na página 19 tem assim: explique quem eram os escravos de ganho. Porque esses escravizados tinham uma condição de vida um pouco diferente da dos demais escravizados. Então, os escravos de ganho eram aqueles escravos que trabalhavam fora da propriedade, ou seja, fora da fazenda. Eles trabalhavam como comerciantes, vendedores, sapateiros. Então, eles tinham um trabalho fora. Então, por isso que eles eram chamados escravos de ganho. E na pergunta tem por que eles eram, a vida deles, a condição de vida era um pouco diferente da dos demais. Justamente por conta disso. Como eles trabalhavam fora, eles recebiam, né? Se eles, o apurado, no final do dia, o apurado que era vendido por eles era dividido para eles e para o senhor. Metade para ele, metade para o senhor. Não era certo, né, gente? A gente sabe que não era. Se ele estava trabalhando, o dinheiro era para ser dele. Mas aí era por isso o nome, escravo de ganho, porque ele ganhava para o senhor. E ele tinha essa condição de vida melhorzinha, entre aspas, porque ele tinha a liberdade de sair para vender, para trabalhar, e tinha também, recebia pelo trabalho. Não recebia o justo, que era todo o dinheiro, mas o dinheiro era dividido, né, entre ele e o senhor. Por isso ele é chamado de escravo de ganho. No sexto quesito tem aí: observe novamente as 5 imagens do tópico Trabalho dos africanos escravizados na colônia. Em seguida, faça o que se pede. Então, tá pedindo para vocês olharem essas páginas aqui, ó. Estão vendo? Essa aqui, ó. Então, vocês vão olharem essa página aí, a página 16 e 17, para responder. A letra A tem assim: identifique o trabalho realizado pelos africanos escravizados em cada imagem. Então, na imagem 1, bora lá. Na imagem 1, os escravizados estão trabalhando aonde? No engenho de açúcar, não é? Então, esse trabalho aí da preparação do açúcar tudo era feito pelos escravizados. Eles plantavam a cana, colhiam, levavam para a moenda, a cana era moído, era levado para mexer ali nas caldeiras e preparado o açúcar. Depois os escravos ensacavam o açúcar, todo o trabalho era feito por eles. Então, a primeira imagem mostra os escravos trabalhando aí no engenho de açúcar. Então, vocês vão colocar ali. Na letra B, tem assim: aí sim, aí vocês vão colocar, gente, tudo, tá? Então, na primeira imagem não é essa, os escravos trabalhando no engenho de açúcar. O segundo, escravos trabalhando como barbeiros e ambulantes. Aí, na terceira imagem, vocês vão dizer, né? Escravos aí trabalhando como carpinteiros. Na outra imagem, escravos trabalhando aqui, ó, nos minérios, como mineradores. E na última imagem, escravo trabalhando na sapataria, tá? Então, vocês vão colocar aí tudo. Na letra B, tem assim: as obras representam atividades praticadas pelos escravos durante o período colonial brasileiro, ou seja, durante o período em que o Brasil era colônia de Portugal, em que Portugal dominava o Brasil.
Qual dessas atividades acontecem de modo diferente nos dias de hoje? E quais são as principais diferenças? Então, tem umas aí que acontecem no mundo de hoje que são diferentes, né? Hoje não temos mais escravidão, mas as atividades continuam acontecendo. Então, aí, ó, as atividades, né, passaram por mudanças ao longo do tempo, né? Por quê? Porque depois que os escravos foram libertos, eles trouxeram outras pessoas para trabalhar, foram os estrangeiros, muitos estrangeiros vieram para cá. Hoje tem o uso da tecnologia, então se perdeu mais aí essa questão de como antigamente, que o escravo fazia tudo. Hoje a gente tem aí muitas indústrias com o uso da tecnologia, que são as máquinas que fazem o trabalho para as pessoas, né? Perdeu aquela questão do trabalho manual. Então aí, todas as atividades passaram por mudanças ao longo do tempo, principalmente nos engenhos de açúcar, nas minas de ouro e devido ao avanço da tecnologia. A principal diferença é que nos dias de hoje, grande parte da mão de obra humana na indústria açucareira, ou seja, na indústria que faz o açúcar e na mineração, foi substituída por máquinas. Hoje, não são os escravos que plantam a cana, colhem a cana. Hoje em dia a tecnologia avançou e tem aí as máquinas, né, que faz o trabalho de limpeza ali, de arar a terra, a semente ali, né, a plantinha é plantada ali, a cana, depois a colheitadeira vem, colhe a cana, leva, né, a máquina, passa por outra máquina para tirar o bagaço, para tirar ali aquele caldo. Então, todo esse trabalho, tanto na indústria açucareira, no preparo do açúcar, como na mineração, não existe mais, tá? Não foi substituída pela máquina. A mão de obra escrava foi substituída. A letra C tem assim: faça uma pesquisa na internet para descobrir o que fazem os calceteiros. Anote suas descobertas a seguir. Então, tia não vai dizer para vocês, tia sabe, mas tia não vai dizer para vocês, eu vou deixar para vocês fazerem a pesquisa, tá certo? Bora lá, na letra D tem assim: a profissão dos calceteiros, eita, calceteiros foi bom, hein, tia? Calceteiro é quem bate, né? Calceteiros, bora lá. Continua existindo. Quais são as diferenças em relação ao dia de hoje? Então, depois que vocês fizerem a pesquisa, vocês vão dizer se essa profissão ainda continua existindo e qual a diferença que existe no dia de hoje, tá? Na página 20, caceteiro, foi boa. Tem aí na letra E. E o trabalho dos sapateiros e barbeiros. Eita, tia Gisele hoje tá, viu? Eu ia dizer bombeiro, gente. Tia, por favor. Porque tem o Arthur tá olhando pra mim, aí ele tá me desconcentrando. Vai pra lá, teu Arthur. E o trabalho dos sapateiros e barbeiros continua como na época em que as obras foram produzidas. Então, hoje, né, em dia tem a profissão do barbeiro e do sapateiro, mas não é igual a de antigamente. Antigamente eles faziam na rua, né, os barbeiros, eles ficavam ali na rua, colocavam ali seu banquinho, as pessoas iam chegando, iam cortando o cabelo, fazendo barba. A mesma coisa era com os sapateiros, eles também trabalhavam nas ruas e as pessoas chegavam ali, tiravam o sapato para consertar, eles engraxavam também os sapatos e era assim. Hoje em dia, né, devido às leis de comércio que tem, é proibido, então eles não fazem esse trabalho na rua não. Existem lojas, né, de calçados que vendem os sapatos e existem inúmeras barbearias, salões de beleza que fazem esse serviço. Bora lá. Na letra F tem: faça uma nova pesquisa na internet, em sites, para descobrir onde se localizavam as regiões mineradoras na colônia do século XVIII. Registre suas descobertas. Então, tem um estado, né, para dar uma dica para vocês, que tem um nome, né, devido a isso, que era um estado que tinha muitas minas de ouro. Então, o nome desse estado era Minas Gerais. Então, lá era a região que existia muitas minas de ouro. Também existia em Goiás, também essas minas, e no Mato Grosso também. Porém, Minas Gerais era que concentrava o maior número
das minas de ouro. Então, vocês vão fazer uma pesquisa aí e vão registrar. No sétimo quesito tem. Você já sabe que um tipo de escravidão existia entre diversos povos da África. Desde tempos muito antigos, as pessoas escravizadas eram, em geral, prisioneiras de guerra ou indivíduos que tinham dívidas a alguém. Então, existia já na África a escravidão, por isso que os portugueses foram para lá, porque lá já se tinha escravidão. Então, os escravos, geralmente, eles eram escravos, eles passavam a ser escravos por dois motivos. Uma, por ser prisioneiro de guerras, ou seja, se cidades ou países estivessem guerreando ali, então eles capturavam ali aqueles prisioneiros e passavam a ser deles escravos. Também, se uma pessoa tivesse uma dívida e não pudesse pagar, ela se tornava escravizada daquela pessoa até que ela conseguisse pagar sua dívida. Então, lá na África existia, os portugueses, sabendo disso, foram para lá, porque sabia que lá já existia uma escravidão. Aí tem aí, porque podemos dizer que a escravidão inaugurada pelos portugueses no século XVI era bem diferente do tipo de escravidão já existente entre os povos africanos. Então, lá na África tinha por esses dois motivos, mas aqui, quando os portugueses começaram a trazer os africanos para cá escravizados, eles traziam para quê? Então, eu vou ler as alternativas para vocês verem qual que está certo. Letra A. Porque os portugueses já só capturavam pessoas escravizadas por povos que habitavam o interior do continente africano. Certo, gente? Não, né? Letra B. Porque os escravizados eram levados à força de sua terra de origem para outro continente, ou seja, para um lugar totalmente novo, a América. Ali passavam a trabalhar em grandes engenhos de açúcar ou nas cidades. Então, a alternativa certa é essa letrinha B. Os escravizados, eles eram forçados, eles saíam do seu local de origem, eles eram capturados à força e eram trazidos para cá, para a América do Sul, aqui para o nosso Brasil, para trabalhar como escravos. Então, eles perdiam totalmente a liberdade, eles iam para um país diferente do deles, saíam do seu lugar de origem, deixando para trás família, tudo que eles tinham. Então, por isso que era diferente da escravidão lá na África. Na África, eles eram escravizados por guerras, né? Eles eram aprisionados ou porque tinham uma dívida a pagar. Mesmo assim, eles ficavam aprisionados lá, não saíam do seu país de origem. Era ruim, ninguém quer ser escravo, por mais condição que seja, qualquer condição que seja, todo mundo quer sua liberdade. Mas aqui era muito pior, porque eles saíam de lá, deixavam seu país de origem, vinham para cá em condições desumanas, aprisionados, acorrentados, não tinham uma boa alimentação, chegavam aqui num lugar totalmente estranho, passavam a trabalhar sem liberdade nenhuma, sem receber nem pelo seu trabalho. Então, por isso que era diferente. Então, a letra B é a respostinha certa, que vocês vão marcar um X. No oitavo, eita que é pesquisa, viu? No oitavo tem assim: faça uma pesquisa e explique o que foi a chamada diáspora africana. Lembra que Tia falou? Tia falou. É um termo utilizado, a diáspora africana é um termo utilizado pelos historiadores para nominar o fenômeno histórico e social caracterizado pela movimentação forçada de milhões de pessoas. Ou seja, quando milhões de pessoas começaram a sair de seu país de origem para vir para outro país forçado, para outro continente, outro país forçado, isso sim é a diáspora. É quando as pessoas deixam seu país de origem, saem para outro país forçadamente para ser escravizado. Então é isso que é a diáspora. Na página 21 tem aí mais um desafio. Agora você vai procurar mais uma imagem que mostre um dos trabalhos que os homens e as mulheres escravizadas exerciam nas cidades coloniais. Os artistas Jean-Baptiste Debré e Juan Maurice Rugendas têm várias obras com essa temática. Escreva um pequeno parágrafo com as informações da imagem que você encontrou. Artista, ano de produção, técnicas e profissão retratada. E complete completamente seu texto com informações sobre o cotidiano do trabalho dos escravizados. Então, existiam várias funções que os escravos faziam.
Aí o livro está mandando vocês pesquisarem entre esses dois artistas. Caso vocês não consigam encontrar, né, porque se vocês não conseguirem encontrar através de pesquisa, vocês podem falar das amas de leite, que eram mulheres, né, escravas, que tinham tido filho há pouco tempo e que passavam a amamentar os filhos dos senhores. Então elas eram tanto babás como amas de leite. Ela passava a cuidar, amamentar aquele bebê com o próprio leite. Ou seja, muitas delas deixavam de amamentar seu filho, que estava ali, para poder amamentar o dos seus senhores. Olha que situação, gente. Era ruim, viu? Era triste. Então elas tinham que deixar seu filho de mão, chorando muitas vezes com outra escrava, para estar ali satisfazendo o filho, né, o bebê filho do seu senhor. Era muito triste, gente. Então, se vocês não encontrarem, vocês podem falar aí das amas de leite, das babás, das domésticas também, que tinham esse papel aí, as escravas, mulheres que tinham esse papel. Então, vocês podem falar aí. Aqui vocês vão dizer, vão falar essa unidade. Eu senti, gente, que muita gente ficou com alguma dificuldade, né, com um assunto, teve feriado, não teve aula. Então, tia vai fazer o seguinte: como o tio Bruno já colocou nos grupos a revisão, tia vai fazer uma revisão bem mastigadinha desse assunto aqui dos africanos para vocês, para não ficar nenhuma dúvida. Então, tia vai pesquisar, vai fazer uma revisão bem gostosa para vocês entenderem, porque eu senti, ao envio das atividades, vocês enviando, que pairou muitas dúvidas na cabecinha de vocês. A tia não quer que ninguém fique com dúvida, não. Então, na próxima aula, antes da gente começar a unidade 6, eu vou fazer uma atividade ou um resumo, eu vou ver. Se faça um resumo e mando para vocês e passo uma atividade para vocês responderem de acordo com aquele resumo, porque é bom que vocês vão lendo e aí vão entendendo mais um pouquinho. Tá ok, meus amores? Então, tia vai terminando nossa aulinha de história por aqui. Geografia, a gente já terminou a unidade 5, vai para a unidade 6. Beijo para vocês e até a próxima aula.